Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar, aqui na tela da TV Câmara Campinas. E mais um ano começando, o que a galera quer? Quer começar o ano com as dívidas quitadas, com o saldo em azul, quer garantir o ano todo na linha aí, na sua saúde financeira. Mas tem gente que já virou o ano com umas dívidas penduradas aí. O que a gente faz nessa hora? Tem gente que tem a opção, que pensa na opção de pegar um empréstimo para pagar essas dívidas. Será que vale a pena aí fazer este outro compromisso financeiro para pagar o que já está ali atrás? A gente vai conversar hoje com o professor de economia Fernando Nogueira da Costa, que vai dar o parecer dele aí para a gente analisar essa questão. Será que vale a pena ou não? Fernando, professor, muito obrigada aqui pelo seu tempo para a gente conversar desse tema. É sempre um prazer, estou à disposição. Começou aí o ano, o pessoal quer começar com a carteira no azul, quer deixar as dívidas pagas. Virada de ano sempre tem muita coisa, né? Tem imposto, tem IPVA, DPVAT, tem as contas de matrícula, rematrícula de escola, material escolar. Tem gente que acaba fazendo aí uma continha, né? Começo de ano sempre tem essas coisas, né, professor? Como princípio, eu ensino meus alunos o seguinte: juros não é para pagar, é para receber. Ou seja, dívida nunca deve ser feita, exceto em caso de empreendedorismo. Porque qualquer empreendedor, seja pequeno, empresário ou grande, a dívida, o endividamento é o segredo do negócio capitalista. Porque ele aumenta a escala dos negócios, compra mais, vende mais e tem um lucro maior sobre o capital próprio que tinha quando ele soma esse capital de terceiros, que é a dívida. E aí, esse que é o segredo do negócio capitalista, com base em dívida, ter retorno para pagar a dívida e dar mais lucro, sabe? Então essa é a situação da chamada dívida boa. Ou seja, só fazer dívida pensando que vai ter retorno com ela. Mas isso é um caso da pessoa, mas isso é o caso da pessoa jurídica, né? E o caso da pessoa física, que realmente é a maioria de nós, dos telespectadores. Nesse caso, eu sempre também recomendo aos meus alunos, né, quando eu dou cursos de planejamento da vida financeira, a gente tem que ter como princípio em finanças pessoais fazer tudo de maneira planejada, sabe? Por isso é necessária a educação financeira desde o início, para saber planejar em diferentes fases da vida, a gente planejar. Então, qual é o tipo de dívida, digamos, que seria uma dívida saudável se a pessoa tiver condições de pagar sempre, planejando a capacidade de pagamento da dívida? Seria de ativos. Ativos são formas de manter riqueza, de grandes valores. Exemplo mais claro, financiamento habitacional. Aí faz uma dívida, porque tem pessoas que conseguem, né, faz reserva e tal, consegue pagar à vista, um bom negócio, comprar uma moradia. Mas a grande maioria é um valor muito alto, uma moradia. Então, isso é necessário fazer um financiamento habitacional. Normalmente a pessoa tenta, dependendo da faixa de renda, pegar até subsidiado, junto à Caixa Econômica Federal, né, fazer uma dívida boa para isso. E ela, ao assumir essa dívida, ela sempre tem que pensar, como eu vou pagar, sabe? Muitas vezes a pessoa vê assim, não, eu vou para a prestação, cabe no meu bolso, é menor que o aluguel, né? Então eu vou assumir. Mas não é só isso. Tem que ver o seguinte: o seu seguro é estável, o seu emprego é seguro, você tem um emprego estável, né? Se a pessoa geralmente trabalha no setor público, tem uma estabilidade, é mais confortável assumir uma dívida em longo prazo. Agora, se a pessoa é um trabalhador autônomo, já tem muitas altas e baixas, e aí fica inadimplente, né? Então, sempre tem que pensar isso. Uma dívida que é válida seria uma dívida, digamos, habitacional, no caso, pessoa física, e aí para automóvel. A gente tem que pensar sempre em fases de vida, sabe? Eu dou um exemplo aos meus alunos assim, ó, vocês vão formar até 25 anos, né? Eles são universitários. De vez formam até 25 anos. Você tem que ter como meta
em 35 anos você já ter acumulado pelo menos um salário anual. Mas é meta também que você vai já tentar comprar uma moradia. Eita, gente, tô atrasada aí, viu? Tem que garantir aí a casa. Depois eu vou te dar umas dicas. Os bastidores, depois eu conto para vocês. Vou dar umas dicas sobre isso. Porque você já fica pensando na casa, que é inclusive isso. Não, eu tenho um trabalho interessante em determinado lugar, estável. Aí você pode comprar uma habitação perto desse lugar e não ser necessário um automóvel. Ou seja, no caso, uma cidade tem metrô, perto de uma boca de metrô que facilita o transporte. E hoje os jovens estão evitando, né, muito já não ter automóvel, que é um custo elevado. Então seria digamos, a melhor dívida seria habitacional e tolera-se em casos de um automóvel também de consumo durável, de valor alto. Entretanto, dívidas para bens de consumo, exceto automóvel, estou falando de eletrodoméstico e tal, tem que ser muito bem planejado, sabe? Vou casar, né? Vamos montar a casa, eletrodomésticos. É evidente que tem um gasto maior, mas tudo isso tem que ser planejado, a renda familiar calculada e sem menor ambição. Isso é uma condição que a gente chama sine qua non, né? Uma condição essencial é ter uma planilha, né, de orçamento. Aí você assume, né? Eu vou ter dívida, isso vai entrar todo mês, eu vou gastar tanto. Mas eu sempre falo, a melhor coisa é pagar à vista. Quando dá é sempre bom, né? Sempre bom. Então, para dar, você tem que planejar antes. Então eu quero comprar, sei lá, um bem qualquer, R$3.000. Eu vou conseguir economizar, supondo, pensando alto, R$1.000 por mês. Daqui 3 meses eu compro, em vez de comprar já e pagar, entrar no cartão de crédito. E esse foi o maior problema. Mas isso daí é um problema que a gente já vem falando em vários, um problema não, uma questão que a gente vem falando em vários na ponta do lápis, que às vezes o pessoal não tem essa educação financeira, não é bem organizada e chega um determinado mês do ano, por exemplo, está enrolado com cartão. Cartão é o que dá mais problema, geralmente, porque os juros são muito altos e por isso que muita gente cai nisso daqui de fazer o empréstimo para pagar a dívida. Tem algum momento que vale a pena fazer isso daqui, pensar, mas os juros do empréstimo é mais baixo, então vale a pena talvez eu pegar... Chama refinanciamento por coragem de dívida. Vamos conversar sobre isso daí. Tá valendo a pena ou é melhor não entrar nessa? Eu digo assim, melhor não entrar no cartão de crédito. E isso tem uma armadilha clara. Cartão de crédito é um modelo que existe só no Brasil, de ter o chamado 40 dias de graça. Isso não existe no resto do mundo, sabe? Você paga assim, minha data de aniversário é no meio do mês que vem. Então, o dia 6 é o melhor dia que eu consigo 40 dias de graça. A pessoa, para assumir isso, tem que ter tudo planejadinho, na planilha mesmo, no Excel, fazer os cálculos na ponta do lápis, para saber, eu vou gastando cartão de crédito, né? Porque o cartão de crédito, e agora, se não me engano, também o Pix, o cartão por aproximação, de crédito por aproximação, é muito fácil. E a gente não sente a dor no bolso. Quando você pega papel moeda, antigamente você usava muito papel moeda, você tira a sua carteira, aí você vê o dinheiro. Isso psicologicamente te dá uma barreira, sabe? Eu vou tirar tantas notas de 100, eu vou tirar. E isso inibe a pessoa, faz a pessoa pensar 2 vezes antes de comprar. Agora, se é aquela coisa instantânea, sem dor, ela passa o cartão de crédito e esquece de somar, que vai somando durante um mês de gasto. Mas digamos que já chegou nesse estágio, tá? O que eu estou falando assim, evite esse estágio. Radicalmente, eu falo nos meus olhos assim, quebre o cartão de crédito se você não sabe usar. Ou não leve, saia de casa sem ele, sabe? Esse é um recurso, a pessoa até aprendeu a usar. Se ela sabe, ela planeja, ela consegue os 40 dias de graça. Né? E aí tem vantagem, usar o cartão, então é seguro. Mas digamos que ela já caiu na armadilha. Tá? E é uma armadilha terrível. Eu digo, por causa desse modelo brasileiro de cartão de crédito, é terrível. Depois eu posso dizer uns números para vocês para assustar o falso uso. Mas se ela
caiu, está com dívida cartão de crédito, pra você ter uma ideia, já vou dar um número. Antes de começar a aumentar os juros, em março de 2001, você lembra que na pandemia os juros ficou menor na fase histórica, menor fase de juros baixos no Brasil foi durante a pandemia, foi 2%, né, ao ano, essa chamada Selic, que é os juros de referência. Aí em março de 2001, que a inflação tinha voltado já no fim de 2020, foi um fenômeno mundial, aí o Banco Central disparou, estava atrasado, disparou a subir a taxa de juros. Essa semana eu escrevi um artigo e aí eu fui ver. Falei assim, vou pegar os juros que eram no cartão de crédito antes da elevação dos juros e ver quando que está o último, sabe? Pelos dados do Banco Central. Olha só, estava 328%, que é elevadíssimo, ao ano, e subiu nesse período para 408, subiu 8 pontos percentuais. Como 320 é quase um quarto a mais. Então você imagina o que é 408%. Muita pessoa vê assim, 408%, o que é? Fica uma coisa esotérica, você não sabe matemática financeira. A conta simples assim, se você fizer um empréstimo por um ano, pagando 408%, você, digamos, vai comprar uma geladeira, você vai pagar 4%. Gente, é um valor muito elevado para... Então, é por isso que eu falo. Isso é evidência, o seguinte, se é melhor você planejar bem, fazer a chamada poupança para comprar à vista, barganhar à vista, sabe? Comprar à vista, pedir um desconto, porque o dinheiro está na mão, sabe? Do que entrar no cartão de crédito e comprar 4, 8 ou 10 vezes. E aí que está o problema do cartão de crédito no Brasil. Qual que é o problema? Você chega, qualquer mercadoria, da padaria a uma rede varejista. Eu estou com dinheiro à vista. Eu quero preço à vista. Não tem. Preço é igual à vista ou a prazo. E dá a impressão que eles estão dando vantagem para você, né? Que ele tá, eu estou cobrando preço a prazo com o mesmo que à vista. É o contrário. Eles estão cobrando preço a prazo com o mesmo valor à vista, sem fazer o desconto. Isso vai contra toda a teoria das finanças, que reza que tempo é dinheiro. Se você está com dinheiro na mão para pagar, ele teria que dar um desconto. Mas a indústria, chama indústria de recebíveis. Tanto a varejista, sabe, força a venda a prazo. E aí isso é muito importante, interessante agora nesse momento que a gente ouve o problema das lojas americanas, né? Daí que surge o problema da chamada inconsistência da contabilidade da loja americana. Qual é? Ela compra do fornecedor e pede prazo para vender. Digamos assim, eu te pago daqui a 3 meses. Aí ela compra o produto. E nesses 3 meses ela já vende o produto. Mas só vai pagar 3 meses depois. Mas aí ela fala para o fornecedor, eu sou cliente do banco, você pega aí, você pode descontar antes. Você recebe o dinheiro à vista e o banco vai pegar uma comissão. Pega a comissão. Isso é do lado da loja com o fornecedor. Mas do lado contrário, da loja com o cliente, nossa, ele está forçando, compre em 10 vezes, compre em 10 vezes, compre em 8. E aí o consumidor vai somando dívida, vai perdendo as contas. Né? É porque quando a gente escuta, não sei quantas parcelas sem juros, a gente já cresce o olho, já fica, opa, aqui é bom, e acaba entrando nessa. Porque a pessoa, quem planeja, eu vou falar que eu sou especialista no assunto. Quando o preço é à vista e a prazo, é evidente, eu vou contar assim, os juros atualmente é 13,75% ao ano. Isso é igual a 1% ao mês. Então eu falo, se eu tenho tal valor acumulado, se eu pagar digamos, uma conta fácil, daqui a 12 meses, eu vou ter 13,75 sobre o valor acumulado. Então eu posso ter, com os juros que eu vou ganhar, eu consigo pagar essa prestação, aí é confortável para mim. Mas digamos, são poucas pessoas que têm esse conhecimento de finanças de fazer essa conta, né? Que chama custo de oportunidade. Eu pago a prazo, mas eu sei que eu vou ganhar juros do outro lado. Eu não preciso comprar à vista, não preciso comprar a prazo, estão me forçando a comprar a prazo, mas aí eu tenho que fazer essa conta. Os juros que eu vou pagar aqui, eu mesmo eles pagam sem juros, né? É vantagem em relação ao que eu vou ganhar.
Então, esse é um exemplo que eu estou dando assim, sempre é necessário a educação financeira para você fazer esse planejamento. Agora, entrou na dívida, que é a sua pergunta. Como fazer? É considerado, aí você tem um ranking de taxa de juros. Você entra no site do Banco Central, todo mês tem notas para a imprensa, para economia de crédito e tal, e tem a taxa de juros, ela chama índice do custo de crédito. E você vê de todos os empréstimos os juros que está sendo. Né? Então, você tem que fazer a conta é o seguinte, o juros mais caro é cartão de crédito. É o tal que eu falei, foi para 408% ao ano, na média. Tem uns que cobram mais, tá? Mas na média 408%. E qual que é o mais barato? É o juros, o crédito consignado. Por que é mais barato? Porque é o juros descontado na folha de pagamento. Consignação é quando quem toma o crédito dá assim, ó, você pode descontar na folha de pagamento. Geralmente quem toma isso? O aposentado pode descontar na folha de pagamento dele, sabe? Então a folha. Quem tem um emprego estável no setor público também toma muito crédito consignado porque tem seguro-emprego. Agora, já no setor privado, tem a insegurança do desemprego. Então os bancos já receiam dar um crédito para essa pessoa estar empregada no setor privado. Tá? É mais difícil. Mas suponhamos, se a pessoa tiver a oportunidade do crédito consignado, aí sim, vale a pena tomar o crédito consignado e pagar a dívida do cartão de crédito e esquecer o cartão de crédito, sabe? Essa é a melhor situação. Então deve fazer isso. Ah, mas eu não quero pegar crédito para pagar crédito, tá? Eu quero resolver o problema. Aí era o planejamento com o 13º que recebeu no ano anterior. A pessoa não, eu vou comprar presente de Natal. Não é isso um 13º. E o 10º já foi. Já está tudo endividado já. O 13º é para quê? Não é para Papai Noel. O 13º é para pagar. Se a pessoa tem um automóvel, pagou agora em janeiro o IPVA, não é isso? Se a pessoa tem um imóvel, vai pagar em fevereiro, o meu já chegou a conta, vai pagar o IPTU. Né? Então tem isso. E se a pessoa tem dívida, tem que ver se o 13º resolve o problema de pagar a dívida dela, sabe? Então esse que é o planejamento. Não é assim, eu vou comprar aquela coisa que vai me dar um prazer instantâneo, simbólico, né? Compra um monte de presentinho, que a pessoa esquece, é puramente simbólico, e fica com um problemão durante o resto da vida. Então, a pessoa tem que saber controlar os impulsos consumistas. Fazer dívida por consumo geralmente é um mau negócio. Então, gente, é o que a gente já tem aí um tempão falando. Planejamento, organização financeira. O professor Fernando deu aí um parecer mais ou menos positivo. Se a pessoa for bem segura no seu trabalho, funcionário público ou aposentado, e tiver que passar por essa necessidade de pegar um empréstimo, um consignado, se os juros valer a pena, tá ok. Se não, tinha que ter se planejado antes mesmo. A diferença é brutal. Os juros consignados, assim, digamos, por mês é 1,5%. Você pega cartão de crédito, 11%, 12%, 15% ao mês. Então, é evidente que se você tem a oportunidade de pegar o consignado e tem a dívida, é um bom negócio. E quando a dívida é grande, você tem que pensar também o seguinte, parte da sua reserva financeira você pode usar para pagar a dívida. Eu tenho um automóvel, comprei um automóvel zero e agora entrei numa situação difícil, fiquei desempregado e tal. Vende esse automóvel, paga a dívida, se sobrar, compra o automóvel usado, sabe? Então tem essa ótica também. O melhor é sempre escapar de dívida. Nunca pagar juros, sempre receber juros. E quem acabar tendo que correr para esse empréstimo tem que ficar ligado nessas empresas que liberam rapidamente o crédito. Tem que estar de olho também, né? Isso eu dou uma recomendação que eu dou. Eu sou um pesquisador de bancos. No ano que vem eu vou fazer 50 anos de formatura de economia. Então eu estudo economia há meio século.
E sempre pesquisei bancos, tem livros sobre bancos, sobre história de bancos e tal. E dessa lição, assim, de estudar bancos, e banco no resto do mundo e tal, eu sempre falei assim, em todo país tem chamado 5 grandes bancos, chamam os Big Five, sabe? Que são os grandes bancos, grandes demais para não quebrar. E eu adotei como postura, como pesquisador, ser cliente sempre desses grandes bancos. Eu não me arrisco, que eu chamo, eu brinco, falo assim, existe bancos e banquetas. E alguns falam assim, bancões ou banquetas. Eu prefiro, mesmo recebendo menos juros, trabalhar sempre com bancos, bancões, e não com banquetas. Então, muitas vezes parece mais fácil, um bom negócio, tudo, um dinheiro. Você sempre desconfia quando fala muito fácil. Exatamente. Isso foi a lição que eu recebi do meu pai, que era médico, sabe? Ele falou assim, dinheiro fácil não existe, sabe? É algum esperto te querendo tapear. Dinheiro não cai do céu. Né? Geralmente você ganha dinheiro com trabalho. Então, esse negócio, eu vou fazer uma jogada, eu tenho uma informação muito boa, a pessoa acaba se estrepando, sabe? Então, esse dinheiro fácil, dou um crédito barato, fácil, acessível, evite crédito. Ficar de olho, né? Evite crédito. Hoje a gente aqui na Ponta do Lápis falou sobre empréstimo para quitar dívidas. O professor Fernando Nogueira, que é professor de economia, já tem muita estrada aí para contar, deu o seu veredito. Quem pegou agora o final vai lá no YouTube para ver do começo e escutar tudo que ele falou sobre essa questão aí. Ele deu o veredito dele, você aí do outro lado aqui vai fazer a opção. Fernando, quer deixar mais alguma dica, mais alguma informação? Eu resumiria, quebre o cartão de crédito. Pode ser, então. Se não souber usar, melhor não tê-lo. Deixa lá no cantinho. Fernando, obrigada pelas informações. À disposição. A gente vai conversar novamente aí, a gente vai falar sobre outro assunto super interessante no próximo Na Ponta do Lápis. Eu convido vocês a irem no YouTube da TV Câmara Campinas, assistir os outros programas da nossa grade, além do Na Ponta do Lápis. E eu espero vocês na próxima edição. Até mais!